Boa noite a todos, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, uma oportunidade preciosa que Deus nos dá para compartilharmos da Palavra de Deus, para estudarmos a Palavra Sagrada e temos como guia e direção para as nossas vidas. Desde já, Deus abençoe muito sua vida, sua família, que você receba a Palavra de Deus em seu coração com muita alegria, com ânimo e disposição para viver o ensino do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. A partir dos versos 13 a 19, nós lemos o chamado de Jesus aos apóstolos. Marcos, capítulo 3, a partir dos versos 13 até 19, nós lemos assim na palavra: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, aberta e lida, e temos direto, ó Deus, a direção e orientação do Teu Espírito Santo para compreendermos a verdade e para vivermos da Tua Palavra. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes e corações e abençoar cada pessoa que tem recebido a Palavra de Deus em seus corações. Guarda cada lar, cada pessoa que agora tem participado deste momento de estudo e de culto, onde juntos buscamos ao Senhor, mesmo afastados, presença fisicamente, mas juntos na comunhão, no amor, na fé, na família de Deus, no povo de Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus no verso 14 do texto que nós lemos: Então designou 12 para estarem com ele. Jesus chamou 12 para estarem com ele. Discipular é fazer aluno, é fazer um aprendiz. E com certeza ensinar é uma arte. E Jesus foi o mestre dos mestres na arte de ensinar. Nenhum rabino, nenhum filósofo, nenhum sofista, nenhum mestre superou a arte de ensinar como Jesus. Reconhecido até pelas autoridades judaicas e também romanas, nas pregações, nos ensinos, nos sermões, Jesus terminava e a multidão, como diz Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha, as multidões ficavam maravilhadas diante do ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não como os mestres, não como os rabinos da época. Portanto, ele tinha um grande ensinamento para passar para todos nós e através desse ensinamento nos designar como discípulos, como ele fez com aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem ele convocou. Na verdade, a chave do discipulado, ou o desafio do discipulado, é o que esse verso 14 coloca para a gente: estar com. Jesus chamou 12 para estarem com ele, para andarem com ele, para aprender dele. E durante 3 anos, aproximadamente, esses 12 homens acompanharam Jesus diuturnamente, ouvindo dos seus ensinos, das suas pregações, dos seus aconselhamentos. Jesus esteve com eles em todos os momentos do seu ministério, primeiro público, depois particular, até o momento da cruz, e com certeza trouxe muitas lições preciosas àqueles discípulos. E a grande pergunta que fica para a gente hoje:
quando nós também somos desafiados ao discipulado com Cristo, a estarmos com Cristo, mesmo que evidentemente não corporeamente, mas aprendendo dos seus ensinos, da sua palavra, estando com Jesus fixo, firme em nosso coração e nossa mente, o grande desafio é como estar com o Senhor e aprender dos seus ensinamentos e discipulados quando nossa mente é puxada para um comodismo muitas vezes, ou para um individualismo muitas vezes, um egoísmo, ou muitas vezes para a correria dos nossos dias, para o estresse dos nossos dias, para as ocupações que temos, a divisão que temos muitas vezes do nosso tempo com estudos, com trabalho, com família, com lazer, com entretenimento. O grande desafio do discipulado daqueles dias, de estarem com Jesus, continua válido para os dias de hoje. Como nós podemos estar com Jesus e sermos realmente discípulos de Cristo Jesus. Duas curiosidades antes de tirarmos algumas lições do discipulado de Jesus com os discípulos, que valem para nós com certeza. Duas curiosidades antes. O Evangelho de Lucas, nesse texto paralelo, traz duas ideias bem importantes para a gente destacar aqui. A primeira, lá em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, nós lemos assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. A primeira coisa, ainda nessa introdução que eu destaco, é que Jesus passou a noite orando no monte antes de chamar os seus discípulos. Todas as decisões importantes que Jesus tomou foram precedidas de momentos de comunhão com o Pai. Ele nunca tomou uma decisão sem antes buscar a Deus. Mesmo diante da manifestação do seu poder, como ele faz na ressurreição de Lázaro, ele faz uma oração agradecendo a Deus, porque Deus sempre o ouve e o atende em suas orações. Portanto, antes de tomar qualquer decisão em sua vida, Jesus orou, Jesus buscou a orientação do Pai, Jesus buscou a presença de Deus, a comunhão e a intimidade com Deus. Isso exprime, de certa forma, a chave do discipulado, a chave de estar com. O desafio fica, de uma certa forma, respondido quando nós buscamos a Deus em oração. Por isso, Jesus passou a noite orando antes de tomar uma decisão muito importante, que era escolher os seus discípulos. E com certeza escolheu a dedos, mesmo, como diz o último versículo de todas as listas de discípulos que nós temos, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus tinha um plano e um propósito para todas as coisas e nada fugia dos padrões de Deus. Portanto, ainda na introdução, o primeiro destaque que eu faço, que está lá no texto paralelo de Lucas capítulo 6, é que Jesus passou a noite em oração antes de tomar uma decisão importante. A segunda curiosidade, texto que nós temos aqui, que destaca para a gente, lá em Lucas 6, verso 13, termina o versículo dizendo que Jesus também chamou aqueles discípulos de apóstolos. E a expressão apóstolos significa aquele que foi enviado, aquele que foi comissionado, aquele que recebeu uma delegação, como um embaixador de um país representa o governo do país naquela localidade. Os discípulos de Jesus, chamados também de apóstolos, receberam uma comissão de Cristo, receberam a autoridade de Cristo, a autorização de Cristo de serem porta-vozes, de serem representantes de Cristo, não apenas durante o período em que Cristo esteve com eles, durante aqueles 3 anos, mas principalmente depois da morte e ressurreição de Cristo, quando ele sobe ao Pai e quando o Espírito Santo vem aos discípulos e eles passam a propagar, a pregar a palavra, a plantar igrejas em todos os lugares. Então nós vemos a recepção dos discípulos, não apenas de um termo, mas de uma comissão, de um chamado. Eles realmente eram apóstolos de Jesus, enviados de Jesus a pregar, a propagar, a proclamar o Evangelho de Cristo em todos os lugares. Portanto, nós vamos compreender como os discípulos entenderam a chave do discipulado, que era estarem com o Senhor, e esses mesmos desafios daqueles primeiros discípulos também servem para nós, continuam valendo para nós nos nossos dias, para nós entendermos e vivermos o verdadeiro discipulado de Cristo Jesus.
A primeira coisa que eu destaco é que o discipulado exige tempo. Estar com Jesus envolvia tempo. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos a abandonarem todas as suas atividades e tarefas para estarem com o Senhor de tempo integral. Eles abriram mão de tudo na vida deles, deixaram para trás os seus trabalhos, deixaram para trás a sua família, os seus gostos, preferências, os seus momentos de lazer, para andar com Jesus durante todo o período de ministério de Jesus. Então, estar com Jesus, o discipulado de Jesus, envolve tempo, exige tempo. E com certeza aqueles discípulos aprenderam aquilo de uma maneira muito intensa, porque eles caminharam com Jesus, eles viajaram com Jesus, eles estiveram com Jesus em muitos lugares e presenciaram muitas coisas ao lado de Jesus. Portanto, o discipulado exige tempo. Jesus chega a dizer durante o seu ministério que quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. É lógico que ele não está dizendo que nós devemos odiar a nossa família, ou desprezar amigos, ou abandonar as demais coisas. O que ele está dizendo é que alguém, Jesus, precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E assim ele coloca de maneira muito clara no Sermão da Montanha que Deus é o primeiro na nossa vida. Então o discipulado envolve o nosso tempo colocado totalmente à disposição do Senhor. Você não precisa abandonar o seu trabalho, você não precisa abandonar sua família, você não precisa deixar muitas vezes momentos de alegria e prazer no lazer que temos, em entretenimento. O que nós precisamos aprender é colocar a nossa vida inteira à disposição do Senhor. O meu trabalho é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus bens pertencem ao Senhor. Portanto, quando eu entendo que os discípulos colocaram a vida deles no altar do Senhor para dedicar o tempo deles inteiramente a Cristo, eles compreenderam a chave do discipulado. Então, ser discípulo exige tempo, exige envolvimento total, toda a nossa vida colocada à disposição do Senhor. O dia a dia, do acordar até o deitar, todas as nossas ações, pensamentos devem estar depositados no altar do Senhor. Não desviar em nenhum momento, nem para um canto, nem para o outro, mas seguir ao Senhor. Exige tempo o discipulado, e os discípulos aprenderam isso. No caso deles, evidentemente, o tempo era literal. Eles abandonaram tudo para estar com o Senhor. Ainda hoje, ele tem chamado alguns para isso. Muitos pastores, muitos missionários, muitos obreiros têm sido chamados para tempo integral, para estarem com o Senhor, dedicando a sua vida em tempo integral ao Senhor, mas alguns, evidentemente, a grande maioria, não tem sido chamado a esse tempo integral, mas sim a colocar a sua vida à disposição do Senhor. Então, esse discipulado envolve o nosso tempo integral colocado no altar do Senhor. Em segundo lugar, exige desprendimento. Quando Jesus, em Mateus 10, no texto paralelo lá de Mateus, chama esses discípulos e logo os comissiona ao trabalho, ele diz: olha, vocês não precisam se apegar a nada. Ele diz: não levem dinheiro, não levem uma mochila com uma mudinha de roupa, não fiquem presos a estas coisas, batam de porta em porta, façam o trabalho de vocês, preguem a palavra, façam com autoridade aquilo que eu tenho determinado para vocês, aquilo que eu tenho autorizado vocês. A ideia era: façam o trabalho com urgência, portanto, estejam desprendidos de todas essas coisas. E assim Jesus nos ensina durante todo o seu ministério. O nosso coração não pode estar preso a este mundo. A razão da nossa vida não está no aqui e no agora. Não podemos nos prender nem nos bens materiais, nem no nosso trabalho, nem nas coisas que nos trazem prazer e nos cercam, nem na nossa família, mas nós devemos ter o nosso coração preso às coisas de Deus, buscar e pensar nas coisas do alto, não o apego ao mundo. Você lembra na história do encontro de Jesus com alguns dos discípulos? Ele diz lá em Lucas capítulo 9, encontrando com um discípulo, diz: vem e segue-me. E aquele discípulo disse: eu comprei uma junta de bois e eu não posso segui-lo, eu preciso experimentar esses animais. E estava com seu coração preso a este mundo e não se dispôs a seguir a Jesus.
A outro Jesus diz, segue-me, e ele diz assim, mas eu casei agora e eu preciso resolver as questões do meu casamento, estava preso a este mundo. E assim cada um foi se desculpando, ligados às coisas presentes, às coisas do aqui e agora, às coisas materiais, e perderam a oportunidade de seguir ao Senhor Jesus. Ao jovem rico, Jesus diz, coloca o seu coração em mim, uma coisa te falta, larga tudo, vem, segue-me. E aquele jovem foi embora triste, porque ele era muito rico e o seu coração ficou preso às suas riquezas. Então, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós temos que aprender que a chave é o desprendimento. Nós não podemos estar presos às coisas que nos amarram neste mundo, porque aqui tudo passa, tudo tem um fim, tudo tem prazo de validade, mas a vida com o Senhor Jesus é uma vida eterna. Portanto, o discipulado exige de nós esse desprendimento do aqui e do agora, das coisas materiais. Eu sei que elas nos trazem certa alegria, nos trazem um comodismo, nos trazem certa paz, nos dão alguma segurança, trazem algum equilíbrio, trazem um prazer momentâneo, mas posso garantir para você que todas essas coisas com o tempo passam, mas as coisas de Deus são eternas. Portanto, o discipulado, o estar com o Senhor, exige esse desprendimento. Em terceiro lugar, estar com o Senhor, a chave do discipulado, exige dedicação. Não apenas o desprendimento, mas o envolvimento. Há muitas pessoas que realmente não têm o coração preso às coisas do mundo. São totalmente altruístas, são abnegadas, são dadas, mas não têm um envolvimento com a obra do Senhor. Apenas passam pelas igrejas e sentam nos bancos da igreja, apenas passam pela sociedade, pelo mundo e até pelo reino de Deus, mas não têm um envolvimento total, integral com a obra. Portanto, o discipulado exige dedicação, assim como os discípulos não apenas abandonaram tudo, mas com atenção caminharam com o Mestre e se envolveram na obra e no ministério. Jesus os delegou e eles saíram para pregar, depois enviados de 2 em 2, e assim eles fizeram a obra com dedicação. Portanto, o envolvimento é fundamental na obra. A dedicação envolve amor. É preciso amor para cumprir a missão. Não é apenas a observância de um mandamento, não é apenas o cumprimento de uma lei, mas é o amor a Deus, o amor à obra de Deus, ao reino de Deus, precisa estar em primeiro lugar, e as demais coisas vão surgir e fluir naturalmente. Quando eu amo ao Senhor, fazer a obra de Deus é algo muito fácil. Quando estou envolvido com a obra de Deus, pregar o Evangelho é fácil, ajudar o necessitado é fácil, desenvolver meus dons e talentos, servir na igreja ou fora da igreja. Quando eu estou envolvido com a obra de Deus e com amor, estou comprometido com o reino, dedicado com a obra, com certeza o trabalho que Deus tem colocado nas minhas mãos como discípulo do Senhor acaba fluindo naturalmente. O zelo na obediência da palavra não deve ser um cumprimento legal, mas deve ser amor e privilégio daquele que ama e serve ao Senhor. Portanto, o discipulado exige dedicação, exige envolvimento. Em quarto lugar, o discipulado exige conhecimento. É evidente que durante aqueles 3 anos e pouco de ministério de Jesus com os seus discípulos, ele trouxe muitos ensinamentos aos discípulos. Os discípulos puderam, como nós costumamos dizer, sugar ao máximo, se alimentar ao máximo da palavra do Senhor. Jesus trouxe muitas parábolas de difícil compreensão, não na sua teoria, mas nos seus ensinamentos, nas suas lições, e várias vezes os textos dos evangelhos nos dizem que os discípulos em particular perguntaram o que o Senhor quis dizer com aquela parábola, com aquela história, e aí Jesus diz, a vocês é dado conhecer esses mistérios, e Jesus explicava para eles, portanto eles puderam ouvir, aprender, sentar aos pés do grande mestre, do rabino dos rabinos, do grande Senhor, absoluto conhecedor de todas as coisas, o profeta, o sumo sacerdote, o conhecedor total da lei, e ali eles puderam aprender com o Senhor Jesus.
eles ouviram dos seus ensinamentos, eles beberam da fonte, eles ouviram as mensagens, os sermões, e aquilo ficou de uma forma muito clara, arraigada, presa no coração deles, para que eles pudessem dar sequência ao trabalho e ao ministério que o Senhor havia designado para eles. É evidente que eles precisavam conhecer a palavra de Deus e aprender